No decorrer da segunda metade do século XVIII, a Inglaterra passou por um processo de mudanças que transformou completamente a estrutura da sociedade. Esse processo ficou conhecido como Revolução Industrial, e no início ele envolveu principalmente a produção de bens manufaturados. Nesse vídeo eu explicarei detalhadamente o que significou a Revolução Industrial. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Algumas das características da Revolução Industrial foram o surgimento da fábrica, que era uma unidade industrial que substituiu o antigo sistema de produção doméstico, concentrando em um mesmo local de trabalho dezenas, centenas e até milhares de trabalhadores. Temos também a substituição das ferramentas pelas máquinas, a utilização em larga escala da energia motriz e do trabalho assalariado, e o surgimento de duas classes sociais com interesses opostos, que eram a burguesia industrial e o proletariado. Iniciada na Inglaterra, a Revolução Industrial redimensionou e consolidou o sistema capitalista, pondo fim à preponderância do capital mercantil sobre o industrial. Podem-se distinguir 4 momentos no processo de industrialização em escala mundial. De 1760 a 1850, que foi a fase em que a Revolução Industrial praticamente se restringiu à Inglaterra, em que predominaram a produção de bens de consumo, especialmente têxteis e a energia a vapor. De 1850 a 1900, que foi a fase em que a industrialização espalha-se pelo mundo, chegando a outros países da Europa, como a Bélgica, a França, a Alemanha, a Itália e a Rússia. Chegou também aos Estados Unidos e ao Japão. Cresce a concorrência, desenvolvem-se a indústria de bens de produção, como as máquinas e os equipamentos, e expandem-se as ferrovias. Surgem novas formas de energia, como a hidrelétrica e a derivada do petróleo. Acontece o desenvolvimento da locomotiva e do barco a vapor. E de 1900 até 1980, que é a fase em que formam-se conglomerados industriais e multinacionais. A produção se automatiza, intensificam-se a produção em série e surge a sociedade de consumo de massa com a expansão dos meios de comunicação. Avançam a indústria química e eletrônica, a engenharia genética, a robótica. De 1980 em diante, que é a fase em que a revolução tecnológica ganha enorme impulso com a disseminação da informática. Surgem os computadores pessoais. A internet torna-se um novo veículo unificador ao dinamizar a transmissão de informações em todo o mundo. Falarei um pouco agora sobre o surgimento da fábrica. O artesanato foi a forma de produção que antecedeu a produção industrial. Tendo surgido há milhares de anos, ganhou impulso na Europa no fim da Idade Média, com a reativação comercial e urbana. Dentre as principais características, podemos citar os meios de produção, como as instalações, as ferramentas e as matérias-primas, que pertenciam ao produtor ou ao mestre artesão. A atividade era manual e a produção tinha um caráter independente. O artesão e seus ajudantes realizavam todas as etapas da produção. A partir do século XV, ampliou-se o consumo e o artesão aumentou a produção. Muitos comerciantes passaram a dedicar-se a essa atividade. Nesse caso, o comerciante contratava o serviço de camponeses artesãos espalhados pelos campos, distribuía a matéria-prima e pagava a eles determinada quantia em dinheiro. Esse sistema, caracterizado pelo trabalho do artesão em domicílio, mas sob a direção de um comerciante empresário, recebeu o nome de manufatura. Ao contrário do que ocorria no período do artesanato, os trabalhadores engajados na manufatura perderam o controle sobre o resultado de seu trabalho. A produtividade aumentou por causa da divisão social do trabalho, isto é, cada trabalhador realizava uma etapa na elaboração do produto. A etapa final foi a maquinofatura. Surgiram as fábricas. Desapareceu o trabalho em casa contratado por um fabricante. Os trabalhadores foram concentrados em grandes prédios e passaram a trabalhar com máquinas. As ferramentas de trabalho já não lhes pertenciam. Assim, eles perderam o controle não só sobre o resultado de seu trabalho, mas também sobre o processo de produção. Foi nessa etapa que se consolidou a Revolução Industrial. A Inglaterra foi o país que largou na frente no processo de Revolução Industrial. Na base do processo de industrialização da Inglaterra está a Revolução Inglesa do século XVII. Com ela, a burguesia criou condições para conquistar os mercados mundiais, transformar a estrutura agrária do país e canalizar todos os recursos para a produção industrial. Falarei um pouco sobre como que isso ocorreu. A conquista dos mercados mundiais se deu por meios pacíficos e militares. No século XVIII, depois de vencer os franceses na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra passou a ter a hegemonia naval e com ela passou a ter o controle dos mares. Até meados do século XVIII, a principal
principal manufatura inglesa era a tecelagem de lã, mas foi na produção dos tecidos de algodão que começou o processo de mecanização, isto é, de passagem da manufatura para o sistema fabril. A matéria-prima vinha das colônias, que eram a Índia, a América do Norte e depois o Brasil. Cerca de 90% dos tecidos ingleses de algodão eram vendidos no exterior, especialmente em áreas coloniais. No mercado externo veio também boa parte dos capitais originários do tráfico de escravos e do comércio colonial. Por intermédio desse comércio, provavelmente metade do ouro explorado pelos portugueses no Brasil acabou indo parar no Banco da Inglaterra. A grande disponibilidade de capital, associada a um sistema bancário eficiente com mais de 400 bancos em 1790, levou à queda da taxa de juros. Assim, os empresários ingleses podiam dispor de dinheiro barato, ou seja, emprestado pelos bancos com baixas taxas de juro para investir na produção. Capital, recursos naturais e mercado são aspectos essenciais da produção capitalista. Existe, porém, um quarto requisito sem o qual essa produção não teria condições de existir, que era o controle sobre o trabalho e sobre a força de trabalho. Para conhecer esse aspecto, é preciso considerar a transformação na estrutura agrária iniciada por volta do século XVI e aprofundada após a Revolução Inglesa do século XVII. Entre esses dois séculos ocorreu o processo de cercamentos, pelo qual terras que antes eram utilizadas pelos camponeses foram cercadas e transformadas em pastagens para ovelhas pelos grandes proprietários que vendiam a lã para manufaturas de tecidos. Com isso, muitos camponeses se transferiram para as cidades. Com a Revolução Inglesa do século XVII e a ascensão da gentry, os cercamentos foram autorizados pelo parlamento. Os pequenos camponeses ficaram com terras insuficientes para lhes garantir a sobrevivência. Muitos deles passaram então a trabalhar para os grandes e médios proprietários como assalariados. Como resultado, diminuiu a oferta de trabalhadores na indústria doméstica rural, já que os camponeses deixaram de ser também artesãos disponíveis para as manufaturas como eram antes, para dedicar-se exclusivamente à agricultura na qualidade de assalariados. Isso levaria à crise às formas de produção baseadas na manufatura, preparando sua substituição pelo sistema fabril. Ao mesmo tempo, esse processo abriu espaço para o investimento de capital na agricultura, propiciando a especialização da produção, o avanço técnico e o crescimento da produtividade. Em decorrência desses fatores, a população cresceu, o mercado consumidor se ampliou e sobrou mão de obra para os centros industriais em expansão. Na segunda metade do século XVIII, diversos inventos revolucionaram as técnicas de produção. Para alguns historiadores, a Revolução Industrial teria começado em 1733, quando John Kay desenvolveu a lançadeira volante, que era um instrumento utilizado na manufatura têxtil. Adaptado aos teares manuais, ela aumentou a capacidade de tecer. Até então, o tecelão só podia fazer um tecido da largura de seus braços. A invenção provocou desequilíbrio, pois começaram a faltar fios. Em 1767, James Hargreaves inventou a spinning jenny, que permitia ao artesão fiar de uma só vez até 80 fios. O problema é que eles ficavam finos e quebradiços. Já a waterframe de Richard Alkhart, movida a água, era econômica, mas produzia fios grossos. Em 1779, Samuel Crompton combinou as duas máquinas numa só, que foi a Mulle, conseguindo fios finos e resistentes. Mas agora sobravam fios. Esse desequilíbrio foi corrigido em 1785, quando Edmond Cartwright inventou o tear mecânico. Para mover o tear mecânico, era necessário uma energia motriz mais constante do que a hidráulica à base de rodas d'água. Em 1773, James Watt, aperfeiçoando a máquina a vapor, chegou à máquina de movimento duplo com biela e manivela, que transformava o movimento linear do pistão em movimento circular, adaptando-se ao tear. Para aumentar a resistência das máquinas, a madeira das peças foi substituída por metal, o que estimulou o avanço da siderurgia. Outro fator de desequilíbrio foi o fato de o algodão ser descaroçado à mão, numa operação demorada. Isso levou Eli Whitney, nos Estados Unidos, a inventar o descaroçador mecânico de algodão. Falarei um pouco agora sobre a classe trabalhadora. A Revolução Industrial exigia grande concentração de trabalhadores nas fábricas, mas seu aspecto mais importante, aquele aspecto que trouxe uma radical transformação no caráter do trabalho, foi a separação entre os trabalhadores e os meios de produção, que eram as instalações, as máquinas e a matéria-prima. Com isso, os operários passaram a ser simples assalariados submetidos aos capitalistas, que eram os donos dos meios de produção.
produção. Uma das principais consequências da Revolução Industrial foi o crescimento das cidades. Londres chegou a 1 milhão de habitantes em 1800. Nessa época, o desenvolvimento industrial e urbano deslocava-se para o norte do país. Centros como Manchester abrigavam enorme massa de trabalhadores que viviam em condições miseráveis. Mulheres e crianças faziam parte do operariado, invariavelmente com salários mais baixos que os dos homens. Na indústria têxtil do algodão, as mulheres formavam mais de 50% da massa trabalhadora. Em certas atividades, empregavam-se crianças de até 6 anos de idade. A jornada diária de trabalho durava até 16 horas. Não havia férias nem descanso aos sábados. As condições de trabalho eram precárias e punham em risco a vida e a saúde do trabalhador. Além disso, as fábricas quase não tinham janelas. As doenças profissionais eram frequentes, assim como os acidentes de trabalho. Nas minas de carvão ou de ferro, a vida dos operários estava sempre ameaçada. O resultado disso tudo é que a média de vida dos trabalhadores era extremamente baixa. As condições de trabalho levavam muitos trabalhadores a se rebelar contra as máquinas e as fábricas, como aconteceu em Lancaster em 1769 e no Lancashire em 1779. Procurando proteger as empresas, proprietários e governo criaram forças especiais de repressão. Eram numerosos os motins provocados pela fome ou como resultado da elevação dos preços do pão e de outros gêneros alimentícios. Em 1811 eclodiu o ludismo ou movimento ludita, nome que deriva de Ned Ludd, cuja principal característica era a destruição das máquinas pelos trabalhadores. Na década de 1830 ganhou importância o cartismo ou movimento cartista, que reivindicava o voto universal masculino para todos os ingleses, porque nessa época os trabalhadores não votavam. Em geral, o processo de organização dos trabalhadores começava pela cotização para pagar o enterro de algum companheiro morto. Em seguida passava a ter caráter reivindicatório, assim surgiram as trade unions, que conhecemos como sindicatos. Gradativamente, essas associações conquistaram a proibição do trabalho infantil, a limitação do trabalho feminino, o direito de greve, a jornada de trabalho de 8 horas e outros direitos. Os trabalhadores ingleses ampliavam assim os limites da cidadania. No próximo vídeo eu falarei sobre a Revolução Francesa. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.